Olá, coisa querida! Professora Adriane Faldi chegando aqui para nós corrigirmos questões da banca CESP para os antigos, Sebrasp para os novinhos aqui a respeito do tema partidos políticos. Vamos treinar? Vem comigo então? Bora lá! Os partidos políticos, letra A, são equiparados a órgãos públicos no direito brasileiro. Mas, meu Deus do céu, partido é órgão agora? Tem natureza de direito público? Não dá disso. Lembra que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Isso aqui não cai, isso sempre cai. Então, partido político, errado. Na verdade, ele tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado. Aliás, exatamente por isso que a criação do partido político depende de registro. É ou não é? Vamos colocar aqui. Vini, essas canetas vão me abandonar hoje ou não? Sim ou não? Sim! Eu gosto da sinceridade. Eu gosto porque assim, a pessoa já não vem enganada, né? Já não vem enganada. Vamos por aqui. Aí, vamos pôr pra cá, ó. Que a gente vai fazer um quadro bem querido, Vini, de partidos. Os partidos políticos possuem natureza jurídica de uma pessoa jurídica de direito privado. O que é isso? Uma empresa. Eu vou falar empresa? Ah, eu vou ali abrir uma empresa. Aí você tem um CNPJ, aquela história toda. Por isso que o partido adquire essa personalidade jurídica, ou seja, ele passa a existir juridicamente com registro civil, lá no cartório de pessoas jurídicas. Então, é o registro civil que assegura ao partido personalidade jurídica, ok? Após esse registro, é que o partido tem que fazer o tal do registro no TSE. Lembra que esse registro no TSE dá ao partido capacidade política. Permitindo que esse partido possa participar das eleições, etc. Tá? Então, partidos políticos, natureza jurídica de direito privado e aqui não se equiparando a nenhum tipo de órgão público, ok? Cadê aqui o slide? Letra B. Devem submeter previamente à Justiça Eleitoral as decisões que alterarem sua estrutura interna e definam o funcionamento de seus órgãos permanentes. E aí? Será que existe esse tipo de controle por parte da Justiça Eleitoral? E aqui a gente tem que lembrar que os partidos políticos têm um outro negócio chamado autonomia. A Constituição autoriza os partidos, autonomia partidária, a se organizarem. Então, ela vai dizer assim, ó, partidos, o negócio é o seguinte, vocês têm autonomia, vocês têm liberdade para definir sua estrutura interna, definir os seus órgãos provisórios, permanentes, definir e escolher, inclusive, o regime das suas coligações, não é isso? Vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver se está tudo... Tá muito clarinha. Qual será que tá muito clarinha? Qual será que tá muito clarinha? Pelo que eu tô enxergando aqui, que eu tô sem óculos, parece que tá certo. Então, vou colocar aqui, ó. E, ó, essa aqui já. Vamos testar. Boa! Aí, você viu que eu testei antes, daí você vai riscar, ela já faz essa palhaçada aqui, né? Ó, então, o partido pode definir a sua estrutura interna, a sua organização e o seu funcionamento,
organização e seu funcionamento. Aqui os seus órgãos. Achou aí, Vini? Achou? Tá. As regras para os seus órgãos permanentes e provisórios. Pode definir regras de fidelidade partidária. E ainda pode definir o regime das suas coligações. Lembra aqui que é coligação? Coligação é quando um partido se junta a um outro partido para disputar uma determinada eleição. E lembra que agora o texto constitucional veda a coligação nas eleições proporcionais. Então, vedado, proibido, coligação nas eleições proporcionais. E lembra ainda que é facultado aos partidos, ou seja, não é obrigatória, a chamada verticalização. Então, vou colocar aqui, ó. Não obrigatória. Vou colocar aqui, vai ficar aqui mesmo. Não obrigatória a verticalização. O que é a verticalização? É a vinculação das candidaturas no âmbito federal, estadual e municipal. Então, deixa eu te explicar. Assim, ó, o partido político, muitas vezes, eles realizam uma coligação para disputar uma eleição federal. Então, imagine o partido A que se coliga ao partido B para disputar a eleição para a presidência da República. Ok? Então, eu tive uma coligação permitida, porque é para uma eleição majoritária, que foi feita no âmbito federal. Aí eu te pergunto, será que essa mesma coligação, partido A com partido B, é obrigatória para as eleições estaduais? Então, será que na eleição para governador, o partido A e o partido B obrigatoriamente vão ter que se coligar? E a resposta é não, não há essa obrigatoriedade. Isso é a não obrigatoriedade da verticalização, que é essa vinculação de candidaturas no âmbito federal, estadual e municipal. Lembra que essas regras não valem para a federação. Isso aqui vale apenas para as coligações. Ok até aqui? Tá. Vamos voltar lá. Então, devem submeter previamente à Justiça Eleitoral as decisões que alterem sua estrutura interna e definam o funcionamento de seus órgãos permanentes? Não, acabei de falar ali que tem autonomia. Tá. Somente podem se constituir juridicamente após a autorização do Ministério da Justiça? Não, a gente viu que a constituição jurídica de um partido se dá com registro civil. Pronto. Não depende de autorização do ministro da Justiça. Devem atender a determinados requisitos na legislação para ter direito a recursos do fundo partidário. E aqui, sim, temos a resposta correta. Vamos lembrar disso aqui também, ó. Vamos lá. Primeira coisa aqui desse lado. Os partidos políticos, eles possuem o que nós chamamos de... Deixa eu ver se esse aqui está mais forte. Direito de antena. O que é o direito de antena? Direito de ter acesso aqui de forma gratuita à rádio e televisão. É a famosa propaganda gratuita aqui, aquele negócio que o brasileiro ama, né? Aquela propagandinha gratuita eleitoral. Tá, então eu tenho direito de antena e os partidos têm direito de receber recursos do fundo partidário. Antigamente funcionava assim, bastava ser partido
para ter acesso a esses direitos. E daí a distribuição era feita pela legislação infraconstitucional, a depender da representatividade do partido. Então, partidos com mais representantes, com mais candidatos eleitos na Câmara, tinham mais direito de antena e mais direito de recursos do fundo partidário. Partidos com menos representatividade tinham menos acesso a recursos do fundo e direito de antena. Essa representação ainda se dá de forma proporcional, mas a Constituição estabeleceu uma cláusula de barreira, ou também chamada de cláusula de desempenho. O que é isso? Agora os partidos, para poder ter acesso a esses recursos, eles têm que ter um desempenho mínimo, eles têm que atingir um desempenho mínimo nas eleições para a Câmara para poder falar assim, bom, agora você pode participar aqui do Rachid, você pode participar aqui do cascalho aqui, pode ter acesso gratuito à rádio e televisão. Isso está na Constituição e é isso que você precisa decorar. E aqui para ajudar, eu já sei que tem gente soprando ali, ó, que já decorou. Funciona assim, ó. O partido, para ter acesso ao direito de antena e recursos do fundo partidário, ele precisa alcançar, no mínimo, 3% dos votos válidos computados nas eleições para a Câmara. Você tá vendo, né, Vini, que estava funcionando exatamente até agora. Isso aqui significa o inimigo. É o inimigo querendo nos destruir, mas não nos destruirá. 3% dos votos válidos dados nas eleições para a Câmara, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com uma representação mínima em cada uma delas de 2 em cada uma delas. Isso ou do verbo uma coisa ou outra, não as duas coisas juntas, ou ter elegido 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Meu Deus do céu, professora, eu nunca vou decorar isso aqui, mas é claro que você vai, meu amor. Eu tô aqui exatamente para isso, para te facilitar a vida. Você vai gravar assim, ó. Então eu vou explicar e depois a gente grava, tá? Olha só. Então, um determinado partido, partido A, ele fez X votos lá. Ele quer saber se ele vai ter direito de antena, se ele vai poder receber recursos do fundo partidário. O que nós vamos ter que calcular? Nós vamos ver se ele conseguiu alcançar 3% dos votos válidos dados nas eleições da Câmara. Então, quantos nós tivemos votos para deputados federais? Sei quantos milhões, sei lá o quê. Calcula 3%, é isso que o partido precisa ter alcançado no mínimo. Só que não é assim, ó, 3% só em um determinado estado. Esses 3% devem estar distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E não adianta ter lá o partido conseguido um voto em um estado. Em cada um deles tem que ter uma representação mínima de 2%. Então, você vai gravar assim, ó, para o partido poder ter acesso a esses direitos. É 3 que vira 1/3 que vira 2. De novo? É 3 que vira 1/3 que vira 2. Não tô te ouvindo. É 3 que vira 1/3 que vira 2. E é 3 que vira 1/3 que vira 2. Professora, eu não vou conseguir. Vai, quer ver, ó. Você pode escolher, inclusive, é uma musiquinha, nós vamos cantar. Você pode escolher, inclusive, o estilo musical. Por exemplo, hoje estamos numa vibe meio rock and roll. Então, você já vem assim, ó. 3 que vira 1/3 que vira 2. E é 3 que vira 1/3 que vira 2. Tipo, um rock, tipo, mais pesado. Ah, não, professor, eu gosto do quê? Pagodinho? 3 que vira 1/3 que vira 2. E é 3 que vira 1/3 que vira 2. E o quê? Um arrocha, um sertanejo? 3 que vira 1/3 que vira 2. E é 3 que vira 1/3. Escolhe aí teu ritmo. Veja que questão democrática. É 3 que vira 1/3 que vira 2. O que você não pode é não acertar esse quórum aqui. Ah, professora, tem as regras de transição. Tem sim. Mas as questões de constitucional não vou cobrar as regras de transição, não. Vou cobrar o quê? 3 que vira 1/3 que vira 2. Ok? É isso que você tem que saber. Isso ou ter elegido 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Veja que é sempre 1/3, hein? Não vai viajar.
2/3, não sei o quê. É sempre 1/3, tá? 3 que vira 1/3 que vira 2. E aqui é sempre 1/3 e 15 aqui. Hã? Não ficou muito fácil? Ficou muito fácil. 3 que vira 1/3 que vira 2 e Você vai, ó, caiu lá na prova, você tá aqui, ó. 3 que vira 1/3 que vira 2 e 3 que vira... Entendeu? Não tem como errar. Pronto. Então, deve atender a determinados requisitos da legislação para ter direito a recursos do fundo partidário. Exatamente isso. Aí o próximo lá. Podem ter abrangência apenas regional, restrita a alguns estados da federação, a fim de defender interesses específicos. Aí, vamos lá. Pode ter abrangência apenas regional? Partido político, meu amor, tem que ter caráter nacional. E eu sei que tia Marcinha explica, inclusive, como que o partido faz para poder alcançar aquele apoiamento mínimo de eleitores para que o partido possa ter esse caráter nacional. Ok? Muito bem. Então, errado. Tem abrangência apenas nacional. Então, olha só. Questãozinha CESP 2023. Quadrinho aqui recheado para você de esqueminha para você fixar. Vini, dá um printzinho para a galera, que daí nós já vamos passar para a próxima questão. 3 que vira 3 que vira 2 e... Hã? Tô até vendo hoje à tarde no sambinha, sei lá. 3 que vira 3 que vira 2 e... Opa, tô saindo aqui. Tá. Então vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Quanto ao seu funcionamento, o partido político, letra A, pode receber recursos financeiros de entidade estrangeira, desde que não tenha fins lucrativos. Meu amor, não pode não. Ei, partido político recebendo dinheiro de governo e entidade estrangeira? Por quê? Se você pensar, qual que é a ideia de uma entidade estrangeira, de um governo estrangeiro financiar partido político no Brasil? Hein? Você acha que isso aí é coisa de gente bem intencionada ou coisa de gente mal intencionada? É coisa de gente mal intencionada. Minha mãe fala assim, mal intencionada. Não dá certo isso aqui. Claro que não. Então, inclusive, o partido pode ser extremamente penalizado aqui se ele receber recursos de entidade estrangeira. A Constituição veda expressamente esse recebimento. Então, não pode, nunca receber. Deverá prestar contas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União. Negativo. Deve prestar contas para quem? Para a Justiça Eleitoral. Deve observar a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal. O que a tia acabou de te falar? Deve observar isso ou não é obrigatória essa observância? Não é obrigatória. Que na soma de senadores e deputados federais eleger 15 parlamentares, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, terá assegurado acesso gratuito ao rádio e televisão e ainda o direito a recursos do fundo partidário. É na soma de senadores e deputados federais? Olha aqui o esquema. É o quê? 15 deputados federais. Não fala em eleição de senador aqui para esse cálculo, beleza? Então, nananina. Deve necessariamente ter caráter nacional. Simples assim. Tá? Acredita em questões desse jeitinho para sua prova. Tendo como referências a Constituição e a jurisprudência do STF acerca de partidos políticos, julgue os itens subsequentes. A criação de partidos políticos é livre e não pode ser limitada pelo Poder Judiciário, cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral somente a checagem do cumprimento de aspectos formais. E aí? Não é bem assim.
Não é bem assim. A criação dos partidos, ela decorre de uma liberdade, com certeza, da liberdade partidária. Mas aqui, o Poder Judiciário, na figura da Justiça Eleitoral, ela pode realizar um controle tanto quantitativo dos partidos, quanto um controle qualitativo dos partidos. Não é apenas de aspectos formais aqui. É possível controle pela Justiça Eleitoral de aspectos materiais, como, por exemplo, a finalidade partidária. Então, por exemplo, nós sabemos que os partidos políticos, eles devem resguardar aqui os direitos humanos, não é verdade? Então, não posso ter um partido que viole os direitos humanos. Então, por exemplo, seria possível a criação no Brasil, isso aqui, Monark chega a se girar, dando um mortal de 360. Será que seria possível no Brasil a criação de um partido nazista? Não. Por quê? Porque a gente entende que o nazismo implica em um discurso de ódio, implica na violação de direitos humanos e a gente não poderia tolerar um partido que defenda esse tipo de ideologia. Ó o Monark, rodopiando lá, entendeu? Que foi o que, inclusive, né, deu toda aquela treta com ele lá, porque ele entende que deveria poder existir um partido defendendo isso. A própria Constituição já diz, não dá. Aqui nós temos que resguardar determinados direitos que são incompatíveis com a ideologia de um partido nesse sentido, tá? Então, existe sim uma possibilidade do Poder Judiciário limitar aqui, não apenas aspectos formais, mas materiais também dos partidos, tá? Então, aqui, errada, porque pode sim. 2. A utilização de organizações paramilitares pelos partidos é expressamente vedada pelo texto constitucional. É claro que sim. Claro que sim. Então, vamos lá. Então, a primeira errada. Segunda certa. A utilização de organizações paramilitares. O que é uma organização paramilitar? Primeiro que a organização paramilitar não pode nem existir. A própria Constituição, ao dispor a respeito das associações, ela fala que é vedada a associação com caráter paramilitar. Lembra que a associação paramilitar é aquela que tem estrutura militarizada paralela do Estado. Ou seja, eu tenho uma associação que tem lá estrutura armada, com hierarquia e disciplina rígidas definidas, e isso não pode, tá? Então, sim, é vedado. Partido que receba parlamentar transferido por justa causa não fará jus à eventual sucessão da vaga. E aí, certa ou errada? Então, ó, partido que recebe parlamentar transferido por justa causa não fará jus à eventual sucessão da vaga. Vamos relembrar isso aqui? Vamos relembrar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que você colocou lá no final, né, Vini? Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Você lembra o que é a desfiliação com justa causa? Você lembra desse detalhe? Então, olha aqui para a tia, nos parágrafos 5º, 6º aqui da Constituição, do artigo 17, que vai falar a respeito das hipóteses de desfiliação com justa causa. Veja que a desfiliação com justa causa, ela acontece quando eu tenho uma pessoa filiada a um determinado partido político, que foi eleita por esse partido, que muda de partido nas hipóteses autorizadas pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. Deixa eu ver se cabe aqui, ó. Eu vou apagar esse lado aqui. Vamos lá. Desfiliação com justa causa. Nós sabemos que aquele candidato eleito pelo sistema proporcional, que muda de partido, perde o seu cargo. Sim ou não? Então, eleitos pelo sistema proporcional, que mudam de partido, então mudam de partido, o partido que o elegeu, perdem o cargo. A regra é clara, Teté. Isso aqui a gente pode fazer uma analogia até com a vida do concurseiro. Quer ver? Vini, se eu te perguntar assim, ó. Vou dar o exemplo do Vini. A esposa do Vini tá com o Vini há quanto tempo, Vini? 7 anos. E ela tá ali estudando para concurso, não é isso, Vini? Tá ali na batalha e você tá fazendo o quê? Tá dando todo o apoio para ela, todo o suporte emocional, financeiro, não é aquele negócio todo?
Tá. Aí vamos imaginar, Vini, que ela passa no concurso e no dia seguinte ela chega pra você e fala assim, Vini, aquele abraço, hein? Valeu, obrigada, falou. Hã? Como que você vai se sentir, Vini? Uma desgraça, o Vini tá quase correndo uma lágrima aqui do olho esquerdo dele, entendeu? Ele vai falar assim, você tá louco? Você, meu Deus! É ou não é? Que é isso, pô? Tava junto ali na dificuldade, aí passou, ó, valeu, hein? Que é isso? Não pode. É a mesma coisa com os partidos. Então imagine que o partido vai lá, fez o cara, fez propaganda eleitoral, botou dinheiro na candidatura do Fera, foi lá e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o bonito Celeste fala assim, ó, valeu, hein? Ó, aquele abraço. Isso é o que nós chamamos de infidelidade partidária. E ela não é uma infidelidade. Você tá louco, às vezes é melhor uma traição. É melhor um chifre bem dado do que uma facada enfiada nas costas dessa. É a mesma coisa dos partidos. Então o partido foi lá, elegeu o cara e falou, abraço. Não abraço nada. Se você fizer isso, e claro, desde que você tenha se elegido pelo sistema proporcional, que nós sabemos que é aquele sistema que privilegia a figura dos partidos, você vai perder o seu mandato. Então, aquele eleito pelo sistema proporcional que muda de partido, e aqui eu completo, sem justa causa, perde o mandato. Perde o mandato. Logo, existem situações em que a pessoa vai poder mudar de partido e não perder o mandato, que são as hipóteses de justa causa. Então, veja que perde se não tiver justa causa, mas existem situações em que há justa causa, seja circunstâncias que diz assim, ó, você pode mudar de partido que você não vai perder aqui o seu mandato. E são essas hipóteses de justa causa que a gente tem que saber. Então, vamos lá. Quais são as hipóteses de justa causa? É isso que a Conste passou a me explicar. Antes não tinha isso aqui, viu? Agora tá tudo na Conste. Quer ver? Olha lá. Foi? Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º. O que é esses requisitos do parágrafo 3º? É o 3 que vira um terço que vira 2. É assegurado o mandato e facultado a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Então, a primeira situação que a pessoa não vai perder o mandato, ou seja, a primeira hipótese de justa causa, é quando o partido não alcança a cláusula de desempenho. 3 que vira 2 e tá. Então, ele pode mudar de partido, só que aqui eu tenho uma regra. Ele pode mudar para outro partido que tenha atingido a cláusula e barreira. Então, ele sai aquele partido que não atingiu a cláusula, mas a filiação dele deve ser em partido político tem que apagar tudo mesmo, porque a pessoa escreve mais que com o partido político. Vou colocar aqui, ó, que atingiu, hein? Aí você sabe do que eu tô falando, que atingiu a cláusula e barreira. Então, ele pode migrar? Pode. Então, sai daquele que não atingiu, mas tem que ir para um que atingiu. Não adianta sair desse que não atingiu a cláusula de desempenho para ir para outro que não atingiu também. Tá? A ideia desse parágrafo 5º, que foi inserido em 2017, parece que foi ontem, mas foi em 2017, essa regra, é acabar com o partido anão. Aquele partido sem muita representatividade, não atingiu a cláusula de barreira e ainda fica lá. Então, a pessoa pode sair daquele partido, porque a ideia é esgotar ele mesmo, tá? A segunda situação está no parágrafo 6º, que foi inserido pela emenda 111 de 2021. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores, ou seja, só a galera do sistema proporcional. Cuidado que aqui, ó, tô até vendo. A banca vai fazer um copia e cola dessa questão e vai mandar um senador no meio.
Senador não. Lembra que senador é eleito pelo sistema majoritário, tá? Então, por isso não entra aqui. Então, a galera do sistema proporcional que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, que eu já te falei, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computar em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e televisão. Logo, eu tenho a possibilidade de justa causa, no caso de anuência do partido e outras previstas em lei. Essas outras você vê lá com a tia Marcinha. O que você tem que saber aqui para nossa prova de direito constitucional? Primeiro, que o rol não é taxativo, porque eu tenho essas hipóteses constitucionais, mas eu tenho outras previstas em lei, e que para se desfiliar daquele partido que não atingiu a cláusula de desempenho, eu não preciso de anuência do partido. Então, vamos lá. Me elegi por esse partido aqui. Quero sair dele. Primeira hipótese, não atingiu a cláusula. Se não atingiu a cláusula, eu só faço assim, ó. Abraço e vazo. Ah, não. Meu partido atingiu a cláusula, mas eu quero vazar. Aí eu vou ter que pedir o quê? Para ele me autorizar. É a esposa do Vini, pelo amor de Deus, hein, Vini? Chegando, Deus o livre. Chegar pro Vini e falar assim, Vini, nós precisamos conversar. Sabe assim? Então ela não chega e dá o chapéu pro Vini, tipo aquele abraço. Ela chega e fala, Vini, precisamos conversar, né? A situação está insustentável. Acho que o problema sou eu. Aquela conversa, entendeu? Então aqui vai depender de anuência do partido. O Vini tem que deixá-la aí, entendeu? O Vini tá falando assim, tá bom, vá. Sabe, assim? Terrível isso, A gente tá usando o Vini aqui, sofrendo. O Vini chega a estar assim, ó, tremendo todo. Mas ninguém pode esquecer, porque eu tô judiando o Vini aqui, hein? Vocês não vão esquecer dessa. Então, anuência do Vini, anuência do partido, ou ainda outras hipóteses previstas em lei. Ok aqui? Então, lembra que se o partido não atingiu a cláusula de desempenho, é chapéu. O Vini não tá atingindo o desempenho necessário, chapéu pra ele. Agora não, o Vini tá lá, pá, maridão, não sei o que, estando ali, dando aquela participada toda, mas o amor acabou. Aí vai ter que pedir o quê? Pro Vini autorizar. Entendeu aqui? Ninguém erra mais, porque eu judiei muito do Vini já por hoje, hein? Tá. Lembra que em qualquer desses casos, quando o cara sai do partido e vai para outro, então o cara foi eleito pelo partido A, certo? E ele migra para o partido B. Esse partido que vai receber aqui esse candidato, ele não ganha nada com isso. Então, ele não vai ganhar mais dinheiro do recurso do fundo, ele não vai ganhar mais tempo de rádio e televisão e ele também não ganha a vaga, certo? Essa vaga aqui, ó, ela continua do partido originário. Porque, no fundo, quem trabalhou mesmo para eleger o cara continua sendo esse partido. Então, o partido que recebe, ele não vai ganhar nada, certo? Ele não vai ter mais dinheiro do fundo partidário, não vai mais ter tempo de televisão, não vai ter mais nada e também não ganha essa vaga, ok? Muito bem. Ninguém errando isso aqui agora, hein? Deixa eu voltar lá para a questão. Isso. Partido que receba parlamentar transferido por justa causa não fará jus à eventual sucessão da vaga. Isso mesmo, lembra? Não ganha nada. A vaga continua pertencendo aqui, né, ao seu partido original. Então, aqui, certa. Ao partido político que tiver elegido 15 deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, será assegurado acesso gratuito à rádio e televisão e ainda o direito a recursos do fundo partidário. Falou tudo certinho? Elegeu 15? Distribuído em pelo menos 1/3? Pronto, tá aqui, perfeito. Então, o que ficou certo? 2, 3 e 4, gabarito, letra E. Maravilha? Muito bom.
Extrai-se do princípio da liberdade de criação, transformação e extinção de partidos políticos contido na Constituição Federal o fundamento constitucional para resguardar. Aí aqui, ó, eu preciso lembrar para você isso aqui. Isso aqui é uma decorebinha. Eu sei que você que está aí na pegada já está manjando isso aqui, mas ajuda demais você relembrar nessa tabela. Olha lá. O que o partido político tem que resguardar e o que o partido político deve ter de preceitos? Então, o partido ele deve resguardar a soberania nacional. Justamente por isso que o partido não pode receber recursos de governo estrangeiro. Por quê? Porque isso aqui é para nós aqui, né? Qual que é o interesse da gringa ficar mandando dinheiro, hein? Regime democrático. Então, um partido que visa abolir o regime democrático não pode ser tolerado. É isso. Pluripartidarismo. Aqui vamos entender. Então, vamos lá. Aqui é um controle quantitativo de partidos. Então, a gente sabe que os partidos eles podem se fundir, eles podem se incorporar, mas eles não podem se fundir, incorporar ao ponto de ficar um único partido, certo? Então, a ideia é que eu tenha uma pluralidade de partidos. Por que é necessário uma pluralidade de partidos? Porque a gente vive em um regime democrático e a pluralidade de ideias, ela é extremamente válida em uma democracia. Então, imagine que todo mundo pensasse só de um jeito. Eita, que desgraça! Muita gente vai falar, eu acho bom, eu acho péssimo, porque eu gosto mesmo é quando discute comigo, né? Falar assim, sim senhora, que é isso? Eu gosto que fala assim, não acho. Me dê seus argumentos. É assim que tem que funcionar. Em uma democracia, só há debate, inclusive, esse é um dos preceitos, é um dos fundamentos da própria liberdade de expressão, quando eu tenho o contraditório. Alguém fala uma coisa, alguém fala, opa, mas você já olhou essa perspectiva? Aí você fala, eita, que eu não tinha pensado por esse lado. Isso é democracia, isso é republicano e não o monopólio das ideias. Por isso que a Constituição fala assim, ó, um partido só não pode aqui. A ideia é essa pluralidade mesmo, tá? Lembra que pluripartidarismo é diferente de pluralismo político. Não é diferente no sentido de excludente, eles se complementam. Deixa a tia desenhar, porque a gente tá aqui é para fazer o negócio ficar claro. Ó, misericórdia, Vini, misericórdia, Jesus. Ó, o Vini só ri, né? Aí eu faço a Marina te largar, aí você chora. Aí eu dou esses exemplos, você fica aí chateado. Mas, ó, cadê minhas canetas aqui, ó? Ó, pluripartidarismo. Ó, teoria dos conjuntos aqui, hein? Johnny estaria... Não dá para aparecer. Johnny estaria emocionado com a tia aqui, ó. Vamos lá. O pluralismo político significa a diversidade de ideias, de opiniões políticas. Então, eu posso ter não só de opiniões de natureza política, mas eu posso ter diversidade de culturas, diversidade de línguas, diversidade de ideias, diversidade de manifestações. Então, o pluralismo político, ele é mais amplo. Ele abrange várias outras diversidades, diferenças entre nós. Dentre as inúmeras diferenças que nós temos, eu também tenho a diferença no que diz respeito à opinião política, ou seja, há manifestações partidárias. Então, quando eu falo em diversidade de partidos, eu falo em pluripartidarismo. Quando eu falo só em diversidade de ideias, que é mais amplo do que isso, eu falo em pluralismo político, ok? Mas veja que o pluripartidarismo está contido dentro da ideia de pluralismo. Então, o pluripartidarismo é uma expressão, é uma manifestação do pluralismo. Ficou claro? Tá certo. Tá bom. E direitos fundamentais da pessoa humana, que eu já te falei lá que o monarca se roda aqui até amanhã, entendendo que o partido tem que resguardar direitos fundamentais da pessoa humana, por isso não se admite partidos com caráter nazista, partidos racistas, isso seria impossível de ser concebido, tá? Os preceitos, caráter nacional, já falamos, proibição de recebimento de recursos de governo e entidade estrangeira, já falamos também, prestação de contas para a justiça eleitoral,
Veja que apareceu lá Ministério Público, Tribunal de Contas, vai aparecer Justiça Federal e não, Justiça Eleitoral. Funcionamento parlamentar e vedação de utilização de organizações paramilitares. Basicamente, já falamos de todos eles nas questões. Então, tem como resguardar o quê? Aí o bem de todos, sem preconceito? Não, isso aqui é um objetivo da República, inclusive. Deve resguardar a soberania nacional? Sim. O regime democrático? Sim. Pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. É esse o nosso gabarito, tá? Sociedade pluralista estaria dentro do pluralismo político, enquanto que o que a gente viu que para os partidos é o pluripartidarismo, tá? Valores sociais do trabalho da livre iniciativa, isso aqui é fundamento da República, separação dos poderes, nada disso, tá? Com base no disposto da Constituição, julgue os seguintes itens relativos a direitos políticos e partidos políticos. Direito político passivo corresponde ao direito do eleitor votar. Isso aqui é uma questãozinha misturada de direito político com partido, né? Lembra que direito político passivo corresponde ao direito de ser votado. Eu estou falando de elegibilidade. O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado implica perda dos direitos políticos. Lembra, tem as hipóteses de perda, tem as hipóteses de suspensão e o cancelamento da naturalização é uma hipótese de perda. Então, está certa. Em se tratando de eleições proporcionais, o mandato pertence ao candidato eleito e não ao partido político sob cuja legenda o candidato disputou o processo eleitoral. Acabamos de falar aqui nas hipóteses de justa causa o contrário, é ou não é? No sistema proporcional, aqueles candidatos eleitos pelo sistema proporcional, o mandato pertence ao partido. Tanto que se ele sai, muda de partido, ele perde o mandato, não é isso? Então, errado. Só a 2 certa? Gabarito, letra B. De acordo com a Constituição de 88, é assegurado a todos os partidos, letra A utilização de organização paramilitar, preguiça, hein? Vedado. Recepção de recursos financeiros de entidades estrangeiras declarados, preguiça, é vedado. A obtenção de recursos do fundo partidário para custear o acesso à rádio e televisão, regra, aqui o acesso é o quê? Gratuito, né? A aquisição de personalidade jurídica na forma da lei civil, aí aqui sim. Então, lembra lá do nosso primeiro quadrinho? Adquire personalidade jurídica na forma da lei civil com registro civil. A vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. E a gente viu que não há essa vinculação. Então, aqui, errada a letra E. De acordo com a Constituição Federal, os partidos políticos, e aqui, Teté, só repete, ó, podem receber recursos financeiros de entidade de governo estrangeiro? Não podem. Não são obrigados a registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, se antes eles adquirirem personalidade jurídica. Claro que são. Lembra que ele adquire personalidade jurídica primeiro e depois vai ter que fazer, sim, o registro no TSE. Podem utilizar a organização paramilitar? Não podem. Tem autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento. Certinho. Tem em regra de pagar pelo acesso ao rádio e televisão? Não, em regra ele é o quê? Gratuito. Não para todos, só para aqueles que atingiram a cláusula de desempenho, mas em regra é gratuito. De acordo com o que está expresso na Constituição acerca dos partidos políticos, é livre a criação, fusão, não sei o que, resguardado, soberania, blá, 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 desde que observado. Aí, letra A, a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral. Apreciação da legalidade dos atos de admissão do pessoal para fins de registro. Isso aqui quem faz é o Tribunal de Contas. A vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal em caso de coligações eleitorais. A gente já falou que não há essa vinculação. O caráter regional do novo partido, não há caráter regional e sim nacional. A ampla publicidade dos orçamentos dos partidos políticos, também a Constituição não fala em publicidade dos orçamentos dos partidos. Maravilha? Muito bem, Teté! Finaliza esse nosso bloco de questões. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.
Tchau, tchau.